Como estudar sozinho e se tornar um autodidata? Vivemos em uma era em que o conhecimento está literalmente a um clique de distância. Nunca na história da humanidade foi tão fácil acessar livros, cursos, artigos científicos, palestras, tutoriais e experiências de pessoas brilhantes espalhadas pelo mundo. E, paradoxalmente, nunca houve tanta gente esperando que alguém os ensinasse, como se o ato de aprender fosse uma concessão externa, e não uma decisão interna. O autodidata rompe com essa lógica. Ele entende que aprender é um ato de liberdade, uma escolha diária de não depender de instituições ou pessoas para evoluir. O ponto de partida, a mentalidade. Ser autodidata não é apenas estudar sozinho, é assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem, é entender que ninguém vai entregar o conhecimento pronto, mastigado, embalado ou em fita dourada. Autodidatas são movidos por inquietação. Eles olham para o mundo e não aceitam não entender. Curiosidade no autodidata não é distração, é motor. Enquanto muitos aguardam a aula começar, o autodidata já abriu 3 abas, fez suas anotações e formulou perguntas que sequer estavam no roteiro oficial. Ele não busca apenas respostas, ele busca a próxima pergunta. O perigo da abundância. A internet é um oceano de possibilidades, mas também um cemitério de promessas não cumpridas. Quem começa sua jornada autodidata muitas vezes se perde em excesso de PDFs, cursos gratuitos e vídeos intermináveis. E aqui está a primeira lição prática: escolha uma fonte inicial e vá fundo. Não adianta ter 30 livros sobre programação na estante se você não mergulhar em nenhum. O autodidata é um especialista em começar pequeno. Ele não precisa dominar todas as ferramentas para dar o primeiro passo. Ele pega uma, aprende, pratica e só depois expande. A rotina mínima. Muitos acreditam que estudar exige blocos imensos de tempo, mas isso é uma ilusão. A constância é infinitamente mais poderosa que a intensidade esporádica. Estudar 20 minutos por dia durante todos os dias produz mais resultados do que 3 horas num sábado e depois 2 semanas de vazio. O cérebro ama ritmo, ele aprende por repetição e por ciclos. Criar uma rotina mínima de estudo, curta, mas diária, é como regar uma planta. Pouco a pouco ela cresce e floresce. O autodidata não espera motivação, ele entende que motivação é instável e que disciplina é a verdadeira energia que sustenta a jornada. Estudo ativo. A diferença entre ler e aprender. Ler, ouvir ou assistir a uma aula não garante aprendizado. O autodidata sabe disso, por isso ele transforma o estudo em ação. Ele não apenas consome informação, ele interage com ela. Faz perguntas, anota, resume, explica em voz alta, cria mapas mentais, tenta ensinar para alguém ou até grava vídeos explicando. Existe uma regra de ouro chamada técnica Feynman. Se você não consegue explicar um assunto de forma simples, você ainda não entendeu de verdade. O autodidata adota isso como mantra. Não basta decorar, é preciso digerir e transformar em linguagem própria. Lidando com o desânimo. Todo autodidata enfrenta vários inimigos, como o desânimo, a procrastinação e os invejosos. Há dias em que a mente cansa, em que os resultados parecem distantes, em que a frustração domina. Aqui mora o diferencial. Enquanto muitos desistem, o autodidata aceita o desconforto como parte do processo. Ele entende que estudar sem vontade ainda vale, que voltar às anotações, mesmo cansado, ainda é avanço, que pequenos passos em dias ruins mantêm o motor aquecido. Portanto, o autodidata não depende de inspiração. Ele constrói progresso mesmo em meio à apatia. A arte da revisão. A memória humana não é um cofre. Ela é mais parecida com um jardim. Se não for regado, seca. Se for cuidado, floresce. Por isso, revisar é fundamental. O autodidata cria métodos de revisão, resumos semanais, fichas, flashcards, mapas mentais, releituras rápidas e simulados. Ele sabe que esquecer é natural, mas revisar é plantar de novo a semente do conhecimento. Essa prática evita o autoengano. Revisar é o momento em que você percebe o que realmente fixou e o que ainda está nebuloso. É nessa hora que os ajustes acontecem. A internet pode funcionar como ferramenta ou como armadilha. A internet é o melhor e o pior dos mundos. O autodidata sabe usá-la como uma lupa, e não como um buraco negro. Ele define o que busca, filtra, seleciona, ativa o sininho e define as melhores notificações.
Em vez de passar horas pulando de vídeo em vídeo ou rolando feed, ele anota perguntas específicas e vai direto às fontes mais confiáveis. Enquanto muitos se perdem em distrações, o autodidata navega com foco nas metas. Ele usa fóruns, artigos, papers, vídeos curtos e objetivos. Ele sabe que o tempo é valioso e não pode ser devorado por feeds infinitos. Ensinar como estratégia. Aprender é bom, mas ensinar é mágico. O autodidata entende que quando você ensina, seu cérebro organiza a informação em níveis mais profundos. Você precisa simplificar, estruturar, exemplificar. E nesse processo descobre lacunas no que ainda não domina. Ensinar pode ser tão simples quanto explicar em voz alta para si mesmo, escrever posts em redes sociais, gravar vídeos curtos ou compartilhar resumos. O formato não importa. O que importa é transformar conhecimento em comunicação. O poder das perguntas. O autodidata não se satisfaz com respostas rasas. Ele se pergunta: por que isso é assim? O que vem antes disso? E se fosse de outro jeito? Essa insistência em cavar mais fundo cria raízes sólidas no aprendizado. Perguntar não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade intelectual. O autodidata sabe que o aprendizado é infinito e que cada resposta é só a porta de entrada para a próxima questão. Desconstrução e recriação. Depois que aprende, o autodidata desmonta o conhecimento. Ele reescreve com suas palavras, refaz o processo, reconstrói de forma pessoal, criando o seu próprio caminho. Isso garante que o aprendizado não seja apenas memorização, mas apropriação verdadeira. Ele não teme destruir para reconstruir. Ele sabe que só domina quem consegue recriar o saber de modo independente. Comparação saudável. Comparar-se com os outros é veneno para o autodidata. Ele sabe que cada jornada é única, e a única comparação válida é com o próprio eu de ontem. Se hoje ele entende algo que ontem era confuso, ele venceu. Esse olhar evita a ansiedade de medir resultados com os dos outros e mantém o foco na evolução contínua. Autoria da própria jornada. O autodidata não segue apenas currículos prontos. Ele cria o seu. Ele decide quais áreas aprofundar, quais ignorar, quais interligar. Ele monta um mosaico de saberes personalizados. Essa autonomia é libertadora. Em vez de esperar que uma instituição diga o que é importante, ele decide o que é essencial para a sua vida. Isso não significa ignorar especialistas ou cursos formais, mas usá-los como ferramentas, não como muletas. O autodidata é autor da sua própria trilha. O fim que nunca acaba. Ser autodidata não tem fim. Não há diploma que encerre a jornada. É uma vida inteira de descobertas, ajustes, erros e avanços. E isso é o que torna a caminhada tão fascinante. Cada conquista abre espaço para novas perguntas. O autodidata vive em estado permanente de expansão. Ele não teme o desconhecido, ele o deseja. Conclusão. Ser autodidata é mais do que estudar sozinho. É mais do que acumular livros ou assistir a vídeos. É uma decisão de nunca mais ser refém da falta de ensino formal. É escolher ser protagonista do próprio aprendizado, autor da própria evolução. E talvez a pergunta que reste para você agora seja: se ninguém viesse te ensinar, o que você estaria disposto a aprender por conta própria hoje? Para receber mais conteúdo como esse, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e dê o like.